Opa, bom, antes de começar o vídeo eu já queria pedir para vocês se inscreverem no canal para fortalecer o projeto, já deixarem o like aqui no vídeo para chegar em mais pessoas e nos sigam nas outras redes sociais, tá tudo aqui embaixo na descrição. E bora pro vídeo! Em 1952, um cara chamado Eysenck pensou assim, eu vou fazer uma revisão dos estudos para ver quais as terapias melhores funcionam. Até a época, a mais utilizada era a psicanálise. Mas o que é psicanálise? É só conversar com o cara? O que era a classificado Psicanálise tem a ver com entender essas estruturas inconscientes, o que você reprimiu lá pro inconsciente, tentar trabalhar isso por meio de várias técnicas na clínica para tentar fazer você conseguir resolver esses problemas. É diferente da terapia cognitivo-comportamental, que foca exclusivamente no problema e inicialmente não fala tanto da infância e foca inicialmente no problema. Se tem problema de falar em público, vamos resolver. Não interessa o que aconteceu lá agora. Depois a gente volta para tentar entender de onde que você formou as crenças. Entendi. Mas agora vamos fazer aqui. Então é a classicona essa, tipo, de vai lá no divã, e ela vai tentando descobrir quando é que o paciente fala mais. Eu falo para meus pacientes, sabe aquela terapia que você vê na Netflix? Não é assim a minha. A minha eu falo muito, cara. Eu já falo muito, vocês devem estar percebendo. Mas na terapia eu falo bastante, eu me controlo às vezes, porque o paciente está ali, tem que falar também. Mas a terapia cognitivo-comportamental tem um componente educacional muito forte. É ensinar o paciente, você tem isso, que é devido a isso. Para resolver a gente tem que fazer isso. Qual é a ideia por trás de considerar que o trauma lá com a tua mãe ou como foi a tua infância não é tão importante quanto a outra visão acha que é? É importante, só que inicialmente a gente resolve o problema do paciente. Depois, você é o Arthur, você tem dificuldade de falar em público, vamos resolver isso agora. Depois que você estiver bem, um pouco mais tranquilo, vamos voltar para ver aonde. Você teve alguém te jogou um ovo quando você estava na apresentação da escola, então você se sente incapaz por quê, você sofreu bullying, aí vamos voltar para tentar entender. Por que é invertida essa ordem? Porque justamente a gente entende que o controle tem que ser top-down. Tem que ser do córtex pré-frontal para baixo. Então a gente trabalha a sua capacidade de reinterpretar o mundo para depois entender aonde você começou a interpretá-lo errado. E entender a meiuca do cérebro ali é importante por quê? É importante para a gente evitar gatilhos. E cara, só o fato de você entender como funciona o seu comportamento já é uma puta ferramenta para você evitar problema emocional. Do caralho. E aí em 52 esse cara falou assim, vou fazer uma revisão. Vou juntar todos os estudos disponíveis, 1952, e vamos ver o que acontece. Vamos ver que a terapia funciona. E ele chegou num resultado que impactou muito a comunidade psicológica, de psicologia da época, psiquiatra também. Porque ele mostrou, cara, que as terapias vigentes na época eram tão eficazes quanto a simples passagem do tempo. Então o paciente que fazia terapia e o que só deixava o tempo passar, melhorava igual. Você entende o que eu quero dizer? Então, você tem um problema, faz terapia. Seu irmão tem um problema mesmo, não faz. Vocês tendem a melhorar mais ou menos parecido. E aí um cara chamado Aaron Beck, e ele era um psicanalista, muito estudioso do Freud, meio que nessa década. Cara, ele pensou assim, eu vou tentar provar cientificamente que o Freud está certo e eu vou fazer um experimento científico. Que é um experimento controlado, que é um experimento organizado. E eu vou provar que o Freud está correto. E a tese que era que psicanálise funciona. Exatamente. E aí a ideia era o quê? Se o Freud falava que o problema está no inconsciente, vamos olhar o inconsciente da galera. E na época se acreditava que o inconsciente era acessado pelos sonhos. Inclusive o Freud tem um livro chamado Interpretação dos Sonhos. Um livro gigante. E tive que fazer um trabalho uma vez desse livro na graduação. E eu resumi só o início e o final, porque eu sabia que a professora não ia ler. Agora eu já fiz a graduação, se ela ver isso, não vai ter como me reprovar mais. Não dava, cara. Um negócio desse tamanho assim. Até que ponto o sonho representa algo real? Hoje a gente sabe que não. O sonho tem muitas funções, a gente pode falar sobre ele depois disso. É muito bacana falar sobre sonho. E aí o Aaron Beck falou assim, não, vou fazer um experimento para mostrar que o Freud está correto. Então vamos fazer o quê? Vamos pegar pacientes com depressão e vamos olhar o sonho deles. Se eles reprimiram algum problema pro inconsciente, o sonho deles deve ser... Como é que eles iam sonhar?
Coisa ruim. Coisa ruim. É tipo a descarga, eles achavam que era o... Tipo assim, pô, vamos olhar o inconsciente, deve ter um sonho horrível dele morrendo, dele desastre. E o cara percebeu que não. Ele falou, não, peraí, não tem nada a ver. Pacientes com depressão sonham coisas felizes. Né? E ele percebeu uma coisa que era comum em todos os pacientes. Os pacientes tinham visões distorcidas deles mesmos, dos outros e do futuro. Cara... Ou seja, eles não conseguiam interpretar o quão bom eles eram, as suas capacidades cognitivas, as suas capacidades comportamentais. E eles tinham uma visão, é como se eles enxergassem o mundo de forma embaçada. Tipo assim, tá tudo ruim, eu sou horrível. E aí ele corrigindo isso, os pacientes começavam a melhorar. E ele fez um estudo em 1977, que é muito importante para a galera da psicologia aí, prestem atenção. Ele fez um estudo em 1977 mostrando que a terapia cognitiva era tão boa, se não melhor, que antidepressivo. Ele pegou 2 grupos de pessoas, deu a terapia que ele formulou, que era reestruturar essas emoções, esses pensamentos, esses comportamentos, e outro grupo ele deu só antidepressivo. E ele mostrou que os 2 grupos melhoraram igual. E hoje tem estudos de revisão, de meta-análise, que pega todos os estudos disponíveis e junta num só, mostrando que está a mesma coisa. Consistência científica. O que o Aaron Beck achou em 77, tem artigos em 2019 e 2020 mostrando. Ou seja, terapia cognitivo-comportamental é tão bom, se não melhor, que medicamento antidepressivo para depressão leve e moderada. Depressão grave, os 2 eles precisam andar junto. E se você gostou do vídeo e ainda não deixou o seu like, agora é a hora de ajudar o canal. Se inscreva e deixe aqui nos comentários qual outro episódio você quer ver em cortes. E até o próximo vídeo.